Entendendo a prescrição de torques no sistema D. Antes da gente falar de torques, vamos entender como que o Brecht nos é fornecido. Quais as características dele que definem torque, como que eu entendo isso aí. Então, a prescrição de torques antecipadas faz parte do nosso planejamento ortodôntico hoje. Ah, Darwin, mas isso aí complica? Não, não complica. Depois que entende tudo, fica fácil. Difícil é ficar fazendo a mesma coisa sempre e não obter resultados de alto nível. Isso é difícil. Que você perde tempo na boca do paciente, demora mais o teu tratamento, tá? Quando você vai inserir torque, ele infelizmente demora para expressar. E a expressão de torque, ela tem que chegar, para nós, ela tem que chegar no fio retangular já com 80% resolvido. Tudo bem? Vamos entender isso aí. Vamos devagar em etapas. Primeira etapa. O que o torque nos proporciona? Ele antecipa o final. Ou seja, aquele tempo que você gastava, você não vai gastar ele. Você chegou no final terminando, tá? Você termina terminando. Você não vai terminar e começar uma nova etapa de torques. Simples assim, tá? A gente dava torque nos breaks convencionais e eu faço isso ainda hoje para ensinar aluno como é que funciona. E você tem que aguardar aquele período que é inerente ao processo de expressão do torque. Isso se o fio ajudar e se o break te ajudar. Vá até a sua dental e pergunta qual é a venda de fio retangular no mercado. Liga para a tua dental, pergunte para ela qual é o índice de fio retangular que você vende no mercado de ortodontistas. Provavelmente você se surpreenderá. Eu me surpreendi. Eu liguei para uma dental que vende artigo ortodôntico e falou, não, eu não compro fio retangular. Não tem procura. Tem algo errado nesse negócio aqui, tá? Então vamos falar de uma ortodontia de resultados, tá? Vamos falar de uma ortodontia que você sabe o que está acontecendo. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos entender como que nós definimos o Brecht. Lembra que eu falei lá no módulo de como que é a leitura do Brecht, em que lugar que ele está? O número dele está dentro do slot e tal. Pois bem, vamos ver pela cor. Então, a cor desses Brechts, ela vem dessa maneira. Vem demarcado na borda superior distal de cada Brecht a cor específica do dente. Então, não tem como você, na primeira colagem, perder um Brecht. A tabelinha vem lá na caixinha, você sabe a cor que corresponde a tal dente. Bem, então ele vem dessa maneira, nessa sequência de cores aqui, tanto superior quanto inferior. Eu brinco que a minha secretária sabe mais que eu disso aqui. Às vezes eu olho para o Brecht assim e falo assim, não, esse aqui é o canino, tá? Esse aqui é o canino inferior. Então é muito bom isso aí. Pois bem, e a função torque? Esse é o essas cores são para definir, eu acabei de falar, é para definir que dente que é o Brecht. Mas alto e baixo torque vem definido cores. Então, se você reparar aqui, alto torque é definido como vermelho e baixo torque como verde. E o standard não vem com marca nenhuma. Eu estou colocando aqui um anelzinho azul, tá? Com o interior branco. Quando vocês receberem um Brecht Standard, ele não vem marcado em nada na face vestibular do Brecht. Se ele vem em alto torque, ele vem uma pinta vermelha. Se ele vem em baixo torque, ele vem uma pinta verde. Então, a marca é dessa maneira, vem no meio do Brecht. Eu coloquei azul aqui, que é o standard, que no caso não virá marca nenhuma, ok? Se for baixo torque, você receberá ele com essas marcas. Se for alto torque, você receberá ele dessa maneira. Muito importante relembrar aqui que se você não tem mais essa pinta, como é que eu sei se é alto ou baixo torque? Lembra que eu falei no módulo anterior que você fotografa o slot, amplia ele e você vai ver lá, por exemplo, dente 21. Se tiver um sinalzinho de mais, ele é alto torque. Se tiver um sinalzinho de menos, ele é baixo torque, ok? No arco inferior, os standards não vêm com marca nenhuma. Eu coloco azul aqui para definir que é standard, tá? E quando
eu tenho baixo torque, eu tenho brackets de baixo torque, para canino, para incisivos e para caninos do outro lado, ok? E o alto torque inferior? Os incisivos inferiores, eu gosto de enfatizar isso aí, ser incisivo nisso. Ele é um dente que tem a face vestibular plana. Então é um dente que permite você girar ele de cabeça para baixo. Os outros, a face do dente é convexa, tá? E o bracket é côncavo. Quando você vira, você perde a expressão de torque. É só avaliar bem os brackets. Esses brackets têm as bases originadas lá da E-Company, que foi nos melhores brackets. Quem é ortodontista antigo sabe a qualidade daqueles brackets da E-Company, que a Ormco incorporou e persiste essas bases. Quem foi em Glendor viu isso aí. Pois bem, então você vira os incisivos de cabeça para baixo. Então ele vira o quê? Alto torque. Ele era, vamos supor, menos 6, virou mais 6. Se for kill, era menos 11, virou mais 11. Eu já explico sobre essa diferença. E os caninos existe baixo torque e alto torque, tá? E assim, a complexidade, entre aspas, que alguns dizem, não, para que ter estoque de bracket? Ei, faça e avalie. Não precisa ter estoque de bracket. Você vai comprar o bracket que você precisa. Eu vendi uma boca X, eu peço a boca daquela maneira. Até porque você não vai ter um estoque de bracket no valor desse. É prejuízo para o teu banco, você investe esse dinheiro, né? Um bracket que custa barato, tipo R$30 a boca, você compra aí 100 bocas. Eu nunca comprei 100 bocas isso aqui, eu compro para usar o ano todo. Agora, para ter estoque, não. Eu vou vender, eu faço a consulta, o paciente fechou, eu peço, um dia, 2 dias depois está aí, eu marco para colar e está resolvido, tá? Eu não preciso ter estoques de brackets. Eu tenho sim um kit de meia dúzia de brackets de alto torque, de baixo torque, numa caixinha, tá? São 3 caixinhas, o de alto torque, standard e baixo torque, tá? Que nas necessidades de planejamento ortodôntico, eu tenho como suprir. Por exemplo, o paciente veio fazer a consulta, eu tenho muito paciente do interior, ele vem fazer a consulta, ele já quer ir embora fechado, ele quer fechar o orçamento e colocar o aparelho. Opa, eu tenho que ter um aparelho de surpresa, né, como diz. Então, é bem assim que ocorre, é bem assim que a gente trabalha. Não existe essa ideia, tem que ter muito bracket, vai atrapalhar minha vida, é investimento de... Epa, eu estou falando de resultados. Todo bom resultado exige investimento, tá? E nesse caso não tem investimento a mais, ok? Fica bem claro isso aí para tirar certos dogmas, certas coisas que a gente ouve por aí e que não procede, tá? Isso eu discuto em qualquer lugar, eu tenho vivência, há 16 anos fazendo isso. Eu tenho a clientela para isso. E isso exige qualidade. Se você acha que você não tem a clientela para isso, cuidado, o teu vizinho, o teu colega está levando esse paciente, tá? É questão de business, de negócios. Gestão. Se você tem uma boa gestão, você não perde esses pacientes. É impressionante como eu tenho pacientes que não podem pagar um aparelho que custa mais de R$1.000 a boca. Mas, de alguma maneira, eles sabem o que eles querem. E esse você não pode perder a venda. É o meu mundo, tá? É a minha realidade. Eu sou clínico antes de mais nada. Eu vivo o dia a dia clínico. Eu estou aqui por acaso. Eu brinco sempre com o pessoal que eu dou palestra. Eu estou aqui, não sou isso aqui, tá? Vamos voltar à nossa realidade. Vejam só a individualização que nós acabamos de falar. Sempre você recebe tabelas, se você entrar no site, você terá isso aí, o catálogo disso aí, e vocês vão notar que aparece lá na mandíbula, os incisivos centrais só tem duas marcas, duas prescrições, o menos 11 e o menos 3. O standard é menos 3 e o baixo torque é menos 11. Aí o alto torque. O alto torque você vira
o baixo torque vira mais 11, ok? Bom, e os caninos inferiores? Todos eles têm baixo torque, standard e alto torque, tá? E no superior? Todos têm standard, baixo e alto torque. Planejou, eu vou precisar aqui de alto, baixo torque. Esse planejar, existe duas situações. O planejar para o dente, tá? Nós vamos falar daqui a pouco. E planejar para a mecânica. São dois planejamentos específicos. Isso aí eu gastei um bom tempo para entender como que isso tem que ser passado para o colega. Isso aí envolve ver vários casos, explicando cada detalhe, o porquê que aquele dente é aquele bracket tem que ser daquele jeito naquele dente, por que é alto torque numa mecânica e é baixo torque quando não é mecânica de classe 2, por exemplo, tá? Então vamos separar bem isso aí para que seja bem entendível. Pois bem, aqui eu gosto de deixar claro que ocorre muita pergunta, mas Darwin, eu compro o MX porque é mais em conta. Qual é a diferença do MX para o Q? Tá? Tudo que é bom, ele melhora, ele não para no tempo. Tá? O sistema Damon não parou no tempo. E a gente teve agora, em fevereiro, nos Estados Unidos, e vem coisa nova por aí. Então, já vem mais uma evolução. Eu tenho medo de ficar no mesmo lugar. Se você está no mesmo lugar, você está fazendo o que todo mundo faz. Preste atenção nisso. Ok? Então vamos entender isso aqui. Tem o MX e tem o Q. Por que as diferenças de torques para o central? Era 17, foi para 22. O lateral era 12, foi para 15. O baixo torque, perdão, o standard era 12, foi para 15 no central e o baixo torque de 7 foi para 2. Existe no mundo do aparelho fixo algo muito antigo que se chama insígnia. Aqui nós da América do Sul não temos esse recurso. Então você escaneia a boca, logo que surgiu o escaneamento, eu lembro há uns 10 anos atrás, aí era o sonho da gente, mas não é a nossa realidade, né? E o insígnia já vem há muito tempo, são milhares de casos planejados. Como? Como se planeja um alinhador. Tá? Só que ele expressa o torque, ele vai fazer o bracket para cada dente daquela mudança de onde ele estava e para onde ele vai. Então, o insígnia é um aparelho individualizado para cada boca, para todos os dentes. Tá? Então, são milhares de casos tratados. Logicamente, é tudo computadorizado, você faz a estatística disso aí e chega a um denominador comum. E o valor foi um pouquinho acima do que era o MX. O MX tinha os valores hipotéticos do mercado que existia, da sensibilidade profissional, dos resultados profissionais, das dificuldades da mecânica, e desenvolveram esse MX. Aí, quando foi para a estatística de casos tratados com estatística por montagem dos brackets individualizados, viram que é um pouquinho mais. Vejam só, por exemplo, como o Ricketts tinha razão. O Ricketts, na mecânica de retração, ele entendeu que o bracket dele tinha que ser 22 graus, que naquela época se extraía muito. Então, o 22 graus foi o que o computador, por meio do insígnia, disse que é o ideal. Veja só, o Ricketts estava certinho, tá? Sou fã desse cara. Então, vejam que nós temos aqui os incisivos com condições diferentes. Darwin, mas então eu não vou conseguir os mesmos resultados com o MX? Sim. Às vezes, tá? É muito de 17 para 22, é pouca coisa que você vai notar de diferença. Eu tive casos que eu precisei, na finalização, o que eu faço o 17 virar o 22? Eu coloco um fio 21 por 25 e arredondo de canino para trás. Eu consigo a expressão do 22. Entenderam? Simples assim. É domínio de mecânica ortodôntica. São macetes clínicos, tá? E assim sucessivamente, os incisivos laterais e caninos foram correspondentes a essa pesquisa, tá?
e aumentaram proporcional no Damon Q. Os incisivos inferiores, a mesma coisa. Mudou de menos 1 para menos 3, né, no Q, e de menos 6 para menos 11. E a gente tem resultados melhores nisso aí. Tem que levar em consideração aí o gap entre o fio e o slot, tá? Para que seja bem entendível porque de menos 6 para menos 11. Principalmente em mecânicas, isso é muito favorável, tá? Bem, então tá aqui os incisivos laterais inferiores. E os caninos não. Os caninos, quando era o MX, ele era 7,0. Quando você queria baixo torque, você virava 7 cabeça para baixo. É um bom negócio. E 7 mais 7 menos 7, com 8 graus de liberdade, quase 9, dá 0. Então, ficava tudo a mesma coisa. Ninguém via a expressão. O que aconteceu no Q? Foi para 13, tá? O alto torque. E o standard ficou com 7. E o baixo torque foi para 0, tá? Então, quando a gente trabalha com MX, eu via, né? Faz tempo que eu não trabalho com MX, eu via a necessidade de torques no canino, tá? Eu sempre comentei com o representante nosso, o Carlos Mick, da Órmico, a possibilidade de trazer essa fábrica da MX para o Brasil, porque seria uma maravilha para nós. E dá para trabalhar numa boa. O que, lógico, ele é mundial, ninguém vai trazer essa fábrica para cá. Bem, era isso que eu tinha para comentar com vocês sobre as características do Brecht, para finalizar as características do Brecht, mas explicitando o que é o torque. Como que você lê o torque para trabalhar. Para planejar, você tem que ter esse conhecimento aqui. Ah, mas tem que ter arsenal de Brecht. Vou voltar a repetir. Isso não é necessário, tá? Isso aí não procede. Tudo bem? Vamos à próxima etapa de torques. Eu vou falar em 3 etapas. Parte 1, que eu acabei de falar, parte 2 e parte 3. Tudo bem? Até lá.